Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo para a glória de Deus. Isso mesmo, aqui quem vos fala é o evangelista André Santos, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico-biblista, também comentarista da etimologia e também da cultura judaica, do judaísmo, do hebraico e do grego. Também somos comentarista também da etimologia e da mitologia bíblica, como também comentarista do exegese e da hermenêutica avançado. Aqui quem vos fala é o evangelista André Santos, conhecido como o Homem da Paraxá, conhecido também como o Homem da Maçã de Ouro. Este é o canal oficial Evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salva de Prata. Assim vamos para mais um tema escatológico para a glória de Deus. Então vamos lá. O que a gente vamos tratar com a paraxá, com a pauta, com a enquete de hoje? O diabo ainda existe ou foi aniquilado? Baseado ao livro de Hebreus capítulo 2, versículo 14, na escatologia declara que diabo ainda existe ou ele foi aniquilado? Foi aniquilado o diabo ou ele existe? Então vamos fazer o primeiro ponto de vista, a gente temos que analisar o que está escrito lá. Então vamos lá ler o que está escrito. E diz assim a palavra: e já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas para que, através da morte, ele destruísse aquele que tinha o poder da morte. E isto é o diabo. E livrasse aqueles que teremos medo da morte, que estava por toda a vida sujeita à servidão. Quando nós começamos a observar, já entendemos que ele destruiu, já foi aniquilado. Mas será que realmente foi mesmo? Vamos observar mais um pouquinho. Alguns pretestita radicais que dizem e composta a defender que o diabo não existe mais. Então existe aí, as pessoas radicais, os ascéticos, que acreditam que o diabo foi destruído, não existe mais. Pelo fato que na Epístola dos Hebreus está escrito que ele foi destruído e aniquilado. Então, será que isso é verdade? Segunda observação, no seu entender, devemos entender o verbo aniquilar que aparece na referida escritura e passagem e entender o significado literalmente do texto também, que deixa a existir. Para algumas pessoas, pega um versículo isolado, pronto, já entendeu todo aquilo que estava em seu todo. Terceira observação, a Bíblia, em parte alguma, afirma que o diabo deixou de existir, por conta da derrota que ele sofreu por ocasião da morte de Jesus Cristo na cruz. Então já entendemos que quando Jesus morre na cruz, já entendemos que ele foi derrotado. Porém, vamos ver o segundo ponto de vista. Na Bíblia, despojando principado e os protestantes publicamente e os põe ao desprezo, desfrutando dele na cruz. Segundo Colossenses capítulo 2 e verso 15, que prova a evidência dele. Também em Lucas 11 e versículo 21 e 22, como também em 1 Pedro 5, versículo 8 e 9, como também a primeira epístola de João, capítulo 3 e versículo 8. Como também 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 17 e 18. Segunda observação, em Romanos 16, verso 20, diz assim: e o Deus de paz
esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Então, peraí, ele foi aniquilado ou ele existe? Pegou aí a visão? Terceiro ponto de vista, afinal, o diabo ainda existe ou foi aniquilado? Como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 2 de Hebreus, e versículo 14. Mas se alguém ainda poderá dizer que, ora, se Satanás não deixou de existir, como explicar o texto de Hebreus, onde dito que ele foi aniquilado por Jesus Cristo, por Yeshua? Olha aí. Primeiro, vamos observar o verbo usado para aniquilar em Hebreus, que está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Deve ser analisado à luz do contexto e o texto, não pegando o versículo isolado em seu real significado e linguagem também que devemos entender. Na linguagem grega, ao verbo grego para aniquilar, aqui no texto é katagesi, isso mesmo, katagesi, ou katageo, que quer dizer está ocasião despregado, tornar eficaz, inútil e estragar. Olha só, então Deus fez o katageo, ou katagesi, ou katageo, que significa desempregado, tornado ineficaz, inútil e estragado. Olha só que interessante. Essa é a eficiência do verbo grego. Composto ao quarto ponto de vista, o diabo deixou de existir ou ele existe? Está em plena atividade aqui na terra? Ora, diante de tudo, já temos visto pelo testemunho da Bíblia Sagrada que ele foi derrotado, mas não deixado de existir. Olha, entendeu? Então aí, né? Pegou a visão. Ele foi derrotado, mas não foi destruído. Ou melhor dizendo, ele existe ainda. Entendeu? Então ele só apenas foi derrotado, mas ele existe. Segunda observação. O verbo apresenta no texto como sentido de deixar de existir ou como alguém que foi vencido e arruinado a ser ineficaz. Olha só. Então, provavelmente no texto mostra que ele foi vencido e arruinado sem ter a eficâcia. A eficâcia, ele não tem mais. Entendeu? Segunda observação, diante de tantas evidências de provas por escrita, como pode alguém continuar sustentando a ideia que o diabo deixou de existir? Claramente não deixou de existir. Ele deixou de ser eficaz contra a nossa vida. Por isso que ele envia os intermédios dele, né? Os aliados dele. Então, ele realmente foi derrotado, mas não deixou de existir. Amém? Deixo a todos um shalom kavai, kavai shalom. Esse é mais um comentário de escatologia bíblica para a glória de Deus. Evangelista André Santos deixa a todos com shalom kavai, kavai shalom. Paz e esperança e paz.